Olá pessoal, vamos para mais um vídeo, tá? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de vida do teste de software. Vou associar então ali os níveis de teste com alguns cenários de teste, vou mostrar algumas ferramentas que eu encontrei, alguns cursos que eu fiz que eu acho que vão ajudar vocês também a ter um outro olhar, tá? E assim como indicar algumas ferramentas para a gente poder gerenciar esses testes de software. Bom, então essa primeira imagem, ela nos mostra algumas questões bem importantes, né? Eu achei a forma como o autor colocou interessante para poder mostrar para vocês. Então, uma das primeiras coisas, né, em relação ao nosso ciclo de vida do nosso sistema, é a gente define os nossos requisitos, né? Busca os nossos requisitos. Assim que a gente consegue buscar esses nossos requisitos, a gente especifica eles, né? Mas quando a gente consegue buscar esses requisitos, a gente já consegue criar esses cenários, nosso primeiro cenário de teste, tá? Que seria o cenário do teste de aceitação. Lembram quando nós falamos sobre o teste de aceitação, que é aquele teste que o nosso cliente ele vai olhar, né, para o sistema e ele vai dizer tipo, se ele aceita ou não, né? Então, o que são esses cenários? Esses cenários é onde a gente vai definir tudo que deve ser executado, como que deve ser executado. Então, isso é a equipe de teste que faz. Né? Então, a partir do momento que os requisitos estão definidos, essa equipe de teste ela já consegue criar os cenários para o teste de aceitação. Então, definir o que os nossos clientes, no caso, eles vão executar, como que eles vão executar, tá? Bom, então a partir daí a gente especifica, e quando a gente já tem essa especificação do que o nosso sistema vai ter prontinha, a gente consegue criar os cenários do teste de sistema, tá? Então o teste de sistema é aquele teste que ele é feito pelo testador, né? Lembrando, é o testador que vai desenvolver, que vai testar as funcionalidades a partir então de uma especificação, daquilo que a gente definiu, do que está lá no nosso documento de especificação do nosso sistema. Tá? Então, ele é no nível de interface, mas a gente precisa, então, criar esses cenários. Então, repetindo, criar o que vai ser testado, como vai ser testado, e isso quem faz, né, é a equipe de testadores que tem que criar esses cenários. Bom, quando a gente tem a codificação, a gente já consegue fazer os testes de unidade, os testes de integração, né? Que são aqueles testes, um teste de unidade que a gente testa a mínima parte do sistema, no teste de integração a gente unifica, já testa os componentes, né? Bom, e daí então, depois disso a gente vai especificar então os nossos testes de sistema, os testes de aceitação, executar, no caso, os testes de sistema, os testes de aceitação e os testes de alfa e beta, seguindo então esses cenários que foram criados pela equipe de teste, né? Esses testes de sistema e de aceitação e o alfa e beta são testes, né, que vão ter um olhar dos testadores para poder, e também dependendo dos programadores. Bom, então aqui é uma outra imagem, né, que ela representa a criação dos cenários, os testes de sistemas, e são, né, essas que estão em amarelinho aqui, a gente pode ter ferramentas, né, para criar isso, tá? Então, é isso que eu vou mostrar. Esse autor, ele sugere, ele inclusive indica que a gente utilize algumas ferramentas que ele criou. Então, nesses slides eu vou mostrar um pedacinho para a gente conversar e aí depois eu vou abrir essas planilhas para a gente discutir um pouquinho mais, tá? Então, o teste de sistema, lembrando, né, então, é uma ferramenta para a gente poder gerenciar o nosso teste de sistema. Então, é uma sugestão de uma ferramenta. Existem ferramentas que são automatizadas também, ferramentas pagas. Essa é uma planilha que vocês vão ver que é bem interessante. Então, lembrando, nosso teste de sistema é aquele teste que é feito pelo programador, né?
ele utiliza o sistema depois que ele já consegue acessar então a interface, ele vai percorrer, buscar falhas, né, desse sistema. Só que é um sistema que ele não é simplesmente esse testador ele sai usando, não, ele parte de um cenário de teste de sistema, ele parte de uma especificação do que ele precisa testar, tá? Do que ele precisa testar e de como ele precisa testar. Então, nessa planilha tem alguns exemplos bem reais para a gente poder visualizar. Então, por exemplo, o testador, né, fazendo então esse teste de sistema, ele tem que testar a funcionalidade de cadastro de produto, né? O título que ele deu é cadastro de produto sem nome, tá? E aqui é todo o passo a passo que ele tem que fazer para poder executar esse cadastro de produto. Então, ele vai efetuar o login, na home do usuário ele vai clicar no menu cadastros, cadastros de novo usuário, ele vai preencher dados válidos para o novo produto, mas vai deixar o campo nome de produto em branco, tá? Então, quando ele faz isso, qual é o resultado esperado? Se espera, né, que o usuário logado com sucesso vai visualizar sua home, deve ser aberto um pop-up contendo um formulário para cadastro do novo produto, e o sistema não deve permitir o cadastro do produto, deve ser exibida uma mensagem de erro informando que esse campo é obrigatório, tá? Então, no momento, esse testador, ele vai colocar um status, se isso está ok ou não, e vai colocar suas observações, tá? Já falando algumas outras coisas bem importantes dessa pessoa que está testando, é que ela tem esse cenário de teste, mas ela pode ser livre para, nesse momento, e deve ter um olhar no todo. Daqui a pouco ela pode ter um insight de alguma outra questão, né? E ela pode, então, criar então, aqui uma nova linha, né? Um novo cenário de teste para poder também fazer essa verificação. Esse testador, eles tem que ser uma pessoa muito crítica, né? E normalmente esses testes eles não devem ser feitos pelos programadores. Os programadores são as pessoas que desenvolvem o sistema. Para eles aquele código até então tá ok, né? Eles até imaginam que possa ter algum erro, mas o olhar deles é diferente do olhar de uma pessoa que vai como um testador mesmo, né? Que vai olhar com um outro olhar, não o olhar do programador, tá? Então, já vou me lembrando de algumas outras coisas, vou botando. Então, é um exemplo de uma ferramenta, de uma planilha que a gente pode utilizar para teste de sistema. Esse autor também, ele nos presenteia, vamos dizer assim, com essa planilha, já presenteia, eu digo porque são planilhas gratuitas e fáceis, né, da gente baixar e utilizar. O teste de aceitação. Aí o teste de aceitação, ele é criado, então, para o usuário aceitar ou não, né, a partir dos requisitos que foi acordados, vamos dizer assim, e ele tem que ser mais simples, né? Então, por exemplo, aqui ele coloca um requisito, cadastro de produto. Qual é a operação de ser realizada? Como gestor do website, quero poder cadastrar novos produtos, cada produto deve ter um título, uma descrição, uma categoria, um preço e a forma de pagamento. O resultado esperado é que o produto deve ser cadastrado no sistema e está disponível por mim, né, porém não publicado. E aí aqui então o cliente comenta o que ele achou. Funcionou, achei a interface legal, mas achei o sistema meio lento. Então aqui já o usuário começa a dar, né, as sugestões também dele em relação ao todo. E aqui ele coloca o status em relação àquele requisito, tá? Então, o teste de aceitação, lembrando, ele é um teste que ele é feito pelo cliente, né? Por alguém que representa aquele cliente. E ele vai testar assim como num teste de sistema, só que na visão dele de cliente final, né? Depois a gente tem o teste alfa e o beta, que é a mesma planilha, tá? Então, o teste alfa e beta são aqueles testes quando a gente lança, né? Por exemplo, o teste alfa, lembrando para um grupo entre 50 e 100, mas são pessoas que sabem do sistema, né, que sabem que aquele sistema existe, que podem participar, podem ter participado do planejamento, são pessoas que estão participando do processo, tá? Então, como aqui na imagem mostra, né, esses testes o alfa e beta, eles não têm um cenário, não é criado um cenário
para poder fazer esses testes, né? Esse teste alfa e beta, ele é disponibilizado para essas pessoas e essas pessoas vão reportando as coisas que elas vão encontrando, né? Ou no caso do teste beta, que é um teste que ele é, né, no caso não é a pessoa que vai, né, digitar na planilha, mas que vai reportar, né, que vai comunicar, né, o que encontrou do sistema, e aí, né, o responsável lá dos testes, por exemplo, vai ir alimentando essa planilha, tá? Então aqui tem, né, quais seriam, né, o que foi identificado, por exemplo, substituir a imagem da homepage, o status está como uma melhoria. Qual seria a descrição? Substituir a imagem da homepage por uma imagem em alta resolução e quem reportou e se foi resolvido, que também é muito importante, tá? Então, todo esse gerenciamento de teste, ele é importante também para a questão de saber se aquilo foi resolvido, né? Óbvio ou não. Bom, aqui eu coloquei algumas boas práticas que eu fui, né, identificando de leituras, né, e de cursos e achei importante a gente falar sobre algumas. Então, os cenários de testes, eles não devem ser especificados pelos programadores, pelo motivo que a gente já comentei com vocês. O olhar do programador é diferente do olhar do testador, né, e o cenário de teste é um momento que a gente precisa do testador. A especificação é a base para o cenário de teste, então eu preciso ter o que o meu sistema vai fazer especificado, eu preciso dos meus requisitos para poder desenvolver esses cenários de teste, né? A gente faz uma seleção dos cenários sempre porque a gente tem um tempo para executar esses testes e às vezes não é possível de que seja executado tudo que foi planejado, né? Embora os cenários sejam infinitos, a gente tem muitas possibilidades, né, de teste em um sistema, então isso precisa de um tempo, né? Normalmente tem um tempo para se executar. Registrar, então, todas essas falhas, aquelas planilhas são um exemplo de como a gente pode, e acompanhar até elas ficarem corrigidas, né? Então, são boas práticas dos testadores, podemos dizer assim, tá? Isso aqui vocês desconsiderem, depois eu até vou tirá-la do slide. São apenas boas práticas, elas são misturadas. Detalhar as falhas ao máximo, né? Então, quando se encontra uma falha, o testador ele tem que descrever o máximo de detalhes para que o programador possa resolver realmente o problema que foi detectado, né? Sempre que a falha for corrigida, a gente vai para o teste de regressão para fazer a revisão, para fazer aquele teste novamente. Busque padrões para reportar uma falha na engenharia de software, assim como no desenvolvimento, é muito importante a questão dos padrões, né? Então, para que todas as pessoas que pegarem aquela documentação, elas saibam, né, fazer uma boa leitura. Testar sempre valores de limites, tentar pensar como o usuário pensaria também, né, porque eu também tenho que pensar como um testador, tá? Então aqui são algumas coisas que eu vou colocando para a gente poder pensar. Aqui também, depois eu vou tirar isso aqui. Aqui tem algumas ferramentas, né, de gestão, algumas são pagas, claro que existem muitas outras ferramentas que a gente pode utilizar para gerenciar gerenciar os nossos testes, né? Gerenciar a questão das melhorias, dos testes, né? Os tipos de teste. Então, existem muitas ferramentas para fazer esse controle, algumas gratuitas, outras pagas, acho que a maioria é paga, mas vale a pena a gente fazer um trabalho também com essas ferramentas, tá? Isso aqui é uma coisa bem legal, que existem vários, a gente vai para a internet, imagens que retratam essa questão, de que quando a gente testa algo nessa fase do nosso sistema, né, quando a gente testa lá nos requisitos, o custo disso é quase zero. Quando a gente deixa esse erro se transformar numa falha, lá nos testes, por exemplo, de aceitação, o custo que a gente tem, ele é muito maior, tá? Então, isso já é algo na engenharia de software provado, que o teste ele é muito importante e que o teste ele é muito importante desde o início do ciclo de vida do nosso sistema,
porque eu vou ter um custo muito menor, tá? Então, isso são estatísticas já comprovadas da área de engenharia de software. Aqui eu coloquei alguns mitos, né, de teste também. Então, testando vamos encontrar 100% dos defeitos, a gente sabe que isso não é possível. Testar é um custo extra para o projeto, não, né, porque o teste ele é muito importante, a gente já viu, né, que a questão do custo, quando não é testado, o custo ele se torna muito maior. Qualquer pessoa é capaz de testar bem, só seguir um plano de teste, né? Aqui a gente pode começar a falar da importância de um testador, daquela pessoa que tenha um olhar mais crítico, né? Um olhar que detecta coisas que o usuário, né? Que o usuário não detectaria no primeiro momento, mas que de repente o programador também. Mas o testador ele vai criando essa característica de ser crítico, de ter um olhar diferente, né? Programadores não precisam testar, então a gente já viu, né? Testes de unidade, testes de integração, o testador tem que testar, né? Um nível de teste, é um tipo de teste. Os testes dos programadores são suficientes, então a gente também viu que não, né? Que precisa de todos, né, para fazer toda a equipe para fazer os testes. E só podemos testar quando o sistema estiver 100% pronto. Isso também é um mito, também é algo que se utilizava muito no início, né, do desenvolvimento de sistemas, se esperava o sistema ser concluído para que ele fosse testado. E hoje a gente vê, né, em todas as referências e artigos, que os testes, quanto antes eles, né, começarem, melhor vai ser para a qualidade do sistema que a gente está desenvolvendo, tá? Bom, pessoal, então aqui foram mais algumas questões sobre teste de software, que eu resolvi deixar o videozinho gravado para vocês, né, como um material também complementar para a gente poder trabalhar essas questões na disciplina. Então tá, pessoal, até o próximo, valeu, vamos conversando. Até mais.